Olá pessoal, que bom ter você com a gente aqui no Fisco em Pauta, esse programa que tem o super apoio do Sindifern para a gente poder estar junto toda semana com assuntos, notícias e novidades da economia, da área fiscal e tributária aqui do Rio Grande do Norte. No programa de hoje você vai acompanhar a paralisação dos auditores fiscais contra o atraso nos salários. Vamos falar também sobre os desafios para a recuperação da Previdência estadual e ainda o desequilíbrio financeiro do Rio Grande do Norte que preocupa a governadora eleita, que propõe um pacto de solidariedade. Especialistas se reúnem no Sindifern para apontar soluções para o rumo da Previdência e a visão dos servidores sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. Os servidores públicos do Rio Grande do Norte já não aguentam mais os atrasos nos salários. O Sindifern continua protestando contra o desrespeito e organiza um movimento que conta com apoio inclusive dos procuradores do Estado. Os auditores fiscais suspenderam as atividades em protesto contra atraso nos salários na última sexta-feira, dia 21. Às 9 horas, o atendimento ao público e demais atividades foram suspensas em todas as unidades de tributação do Estado e o fisco permaneceu parado até o meio-dia. O fisco alega que conseguiu arrecadar já neste mês de dezembro 60 milhões a mais que no mesmo período do ano passado, perfazendo o total de quase 500 milhões a mais que em 2018. E ainda assim, o governo não prioriza os salários. Segundo o sindicato da categoria, o Sindifern, o governo não acenou com previsão de pagamento dos salários de novembro, dezembro, 13º de 2017 e 13º de 2018. São 4 meses sem salários. Outro assunto que merece atenção é a situação da Previdência do Rio Grande do Norte. Para discutir o assunto, o Sindicato dos Auditores Fiscais realizou um seminário. Servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas estão, com toda a razão, preocupados com o déficit na Previdência. Auditório cheio para o seminário sobre os desafios para a recuperação da Previdência Estadual. O evento organizado pelo Sindifern, com apoio do Fórum dos Servidores Estaduais, contou com a participação de diversas autoridades, entre governadora eleita, deputados estaduais e federais, secretário de Estado e representantes de entidades sindicais. O debate em torno de soluções para a criação de um diagnóstico com propostas para um novo modelo de regime próprio da Previdência Estadual foi o ponto de partida do evento. É um tema nacional e um tema do Estado do Rio Grande do Norte. O déficit da Previdência no Estado do Rio Grande do Norte está beirando os 120 milhões de reais. Isso tem que ser atacado urgentemente. A sociedade norte-rio-grandense, os 3 poderes, o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, junto com o Executivo, e o Fórum de Servidores, tem que buscar soluções para resolver a curto, médio e longo prazo o problema do regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Esse seminário de hoje, promovido pelo Sindifern e com o apoio do Fórum de Servidores, é o marco inicial para a gente poder fazer um bom diagnóstico e propor soluções para o regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Vai trazer para a gente um esclarecimento em relação a que medidas a gente pode tomar no sentido de recuperar a Previdência Estadual. Hoje a gente tem visto que não só o governo atual, como governos anteriores, andaram mexendo demais no fundo previdenciário. Isso acarretou sérios problemas para os servidores, tanto da ativa quanto para os aposentados. E a gente vê uma iniciativa muito bacana por parte do Sindifern, inclusive em compartilhar essa experiência com funcionários públicos de outras entidades, no caso, agentes policiais civis. Como o atual déficit previdenciário impacta o fisco, para a Secretaria de Estado da Tributação, é necessário que haja uma reforma previdenciária sustentável. Se você tem uma previdência onde todo mundo recebe, você tem a certeza do recebimento futuro, as empresas vêm e fazem o investimento hoje. Ninguém faz o investimento para daqui a 2 anos.
Quem faz o investimento para daqui a 10, 15 anos. Então, se você sabe que vai haver demanda, se você sabe que o mercado é sustentável do Estado, então você investe no Estado hoje. É preciso encontrar uma solução para os estados brasileiros, em particular para o nosso Rio Grande do Norte, porque isso promove a recuperação do Estado já, né, nesse momento, porque é nesse momento que acontecem os investimentos, quando você sabe que existe uma solução futura para a Previdência. A situação previdenciária do Rio Grande do Norte e o desequilíbrio das finanças públicas preocupam também o futuro governo. A classe política já fala em pacto de solidariedade. A participação da classe política no seminário foi considerada fundamental. Os parlamentares que estiveram presentes demonstraram apoio e colaboração à iniciativa do Fisco e do Fórum dos Servidores, na busca por encontrar soluções para a construção de uma previdência nacional e estadual mais justa e ética. Essa iniciativa do Sindifern não poderia ter vindo em melhor hora, porque esse tema da reforma da Previdência está na ordem do dia, tanto aqui no nosso estado, em que a gente sabe a situação crítica da Previdência dos servidores estaduais, e a gente sabe que nesse momento de transição do governo que está se encerrando para o governo que foi eleito, é essencial que a gente debata nesse momento as soluções possíveis, mas também no âmbito nacional, né, que a gente sabe que vamos ter muito em breve esse debate no Congresso Nacional, na Câmara Federal, então está sendo um momento muito importante, inclusive para nós, né, parlamentares, que vamos estar à frente da discussão desse tema. A gente sabe que o Estado do Rio Grande do Norte tinha um fundo previdenciário que foi praticamente exaurido, né, na atual gestão, e é um desafio para a governadora eleita, né, equilibrar as contas públicas, e para que esse equilíbrio aconteça, ela vai ter que tratar a questão previdenciária. É um principal ponto do chamado desequilíbrio fiscal, e certamente o Fórum vai ter uma solução para isso. Estamos aqui para aprender e ver. Para a governadora eleita Fátima Bezerra, a mobilização social em torno do tema é fundamental, visto como o tema mais desafiador na esfera local e nacional. A governadora destacou que é preciso ter um pacto de solidariedade em prol dos interesses legítimos do povo e ajustes no orçamento, a fim de organizar as contas públicas e corrigir o grave desequilíbrio fiscal e financeiro que assola os servidores estaduais. Hoje a capacidade de investimento do Estado é zero, né? Nós temos, na verdade, repito, e esse é o nosso propósito, né? Porque a partir do ano que vem, nosso lema vai ser conter despesas, ampliar receitas, sem aumento de impostos, portanto, adotar um conjunto de medidas para que as despesas caibam nas receitas, com foco, repito, na normalidade do pagamento em dia dos servidores, trazer sim também o pagamento em dia para os fornecedores, o foco nas políticas sociais, especialmente no que diz respeito à questão da segurança. É muito importante também, depois que organizar essas contas, corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro para que o Estado tenha uma vida financeira saneada, onde ele possa não só garantir aquilo que a Constituição determina, que é o pagamento em dia dos seus servidores, mas ter também capacidade de investimento, assim como os investimentos privados. E depois do intervalo, a gente continua falando sobre a Previdência Estadual. Vamos saber o que propõem os especialistas e a reação dos servidores em instantes. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado.
governo do estado enfrenta uma grave crise financeira e há meses não consegue pagar em dia os salários, aposentadorias e pensões. A crise no sistema previdenciário requer medidas urgentes e especialistas apontam alternativas e soluções. Segundo o assessor jurídico da Previdência, as más administrações públicas que governaram o nosso estado desde 2011 deixaram a Previdência Social do RN em profundo colapso, causando um forte desequilíbrio nas contas públicas, com uma dívida mensal que gira em torno de 120 milhões. O Instituto hoje está numa situação extremamente horrível, né? Ele está não somente com as reservas que foram extintas, mas com uma dívida mensal em torno de 120, 130 milhões. Isso todo mês para cada folha, né? O que ele arrecada não dá para pagar a folha, fica faltando mais ou menos isso. Quem vem cobrindo é o Tesouro. Como saída para sanar a crise da Previdência Estadual, uma das prováveis soluções será recomeçar um novo sistema de regime próprio da Previdência. A solução dessa dívida ela não é fácil, né? Então eu digo que a gente hoje teria que reestruturar, não reestruturar, recomeçar o sistema, né? Ele teria que ser recomeçado. E a gente tem que começar a verificar isso a partir do modelo de previdência. Nós temos um modelo hoje, a gente chama um modelo de repartição, que é o que se recebe do servidor que está trabalhando e contribuindo para pagar os aposentados. E esse sistema, esse modelo, ele já está provado que não dá mais certo, né? Em função do acréscimo dos idosos, a expectativa de vida que alterou e outros fatores mais. Então tem que se trabalhar a partir dessa questão do modelo. Convidado para mostrar o modelo de previdência aplicado no estado do Mato Grosso, o especialista em direito previdenciário destacou a criação de alternativas sustentáveis para cobrir as deficiências financeiras do estado. Manter o equilíbrio de um sistema previdenciário na realidade atual que vivemos é um grande desafio. Mas é um desafio que exige, o que eu posso dizer, chamar de duas palavras. Primeiro, profissionalização. Segundo, criatividade. Profissionalização no sentido de você ter pessoas envolvidas com o assunto que entendam de previdência, que entendam de Estado, com o objetivo de quê? De poder gerir o sistema da melhor forma. Quando eu falo em criatividade, no sentido de poder buscar alternativas justamente para quê? Para cobrir essas deficiências financeiras que nós temos. As imediatas, né, que são aquelas que deixam todo mundo nervoso, que está faltando dinheiro para pagar a folha de aposentados e pensionistas, e as de futuro, que são aqueles recursos que nós precisamos ter guardado, a nossa poupança, para custear esses benefícios. O especialista também ressaltou sobre a importância de cada estado na adoção de um regime próprio de previdência social, devido principalmente às peculiaridades dos servidores públicos brasileiros. Em termos de Estado, é fundamental. Por mais que haja uma discussão, e até se fale a nível nacional de uma aproximação de INSS com as previdências de servidor, nós não podemos esquecer que o servidor tem algumas peculiaridades. E essas peculiaridades é que exigem que se tenha um sistema para ele específico. Só para se ter um exemplo, hoje eu estou lá na minha empresa trabalhando, eu me aposento, eu vou lá na Caixa Econômica e saco o meu FGTS, que eu recolhi a vida inteira, o que o meu patrão recolheu a vida inteira. O servidor público hoje, ele se aposenta, ele vai fazer o que na Caixa Econômica? Nada, só se ele conhecer alguém e vai lá conversar, porque ele não tem FGTS. A discussão sobre a Previdência Estadual ganha contornos acadêmicos e os servidores também opinam sobre o tema. Para tratar sobre equilíbrio financeiro e atuarial na Previdência, o seminário contou com a presença da professora universitária Cristiane Correia. A especialista abordou os temas específicos como análise de risco e expectativa, principalmente na administração de planos previdenciários. Estamos aqui com a professora Cristiane Correia para tratar sobre equilíbrio financeiro e atuarial. Professora, primeiramente, obrigada pela presença no seminário promovido pelo Sindifern, pelo Fórum dos Servidores. E para começar a nossa entrevista, eu queria que você pudesse esclarecer para os nossos telespectadores o que é ciências atuariais. Bem, primeiramente, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Ciências Atuariais, que é um curso, inclusive, de graduação oferecido pela UFRN e algumas outras universidades no Brasil, é um curso que trata sobre o risco associado ao financeiro. Então, por exemplo, um seguro de carro,
Você paga um seguro de carro, mas existe um risco de acontecer ou não acontecer um roubo, uma batida, alguma coisa, para gerar um novo pagamento. Na Previdência, existe um risco da pessoa estar viva ou não para receber um benefício previdenciário, ou o risco de morte para gerar uma pensão. Então, ciências atuariais é a ciência que analisa a questão dos recursos financeiros associados aos riscos dos pagamentos acontecerem ou não. E de que forma pode ser caracterizado, pode ser explicado o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial na Previdência Social? Bem, quando a gente fala sobre Previdência, nós temos um fluxo de pagamentos que são das contribuições ou outros tipos de receitas que entram e os benefícios que saem, como recurso financeiro de um plano previdenciário, de um regime previdenciário. Quando a gente fala em equilíbrio financeiro, estamos interessados em saber se todos os recursos que entraram e que estão naquele plano, naquele fundo, são suficientes para pagar os benefícios daquele ano. Isso é o equilíbrio financeiro. Já o equilíbrio atuarial analisa um longo período de tempo, em geral de pelo menos 75 anos. E professora, você poderia comentar qual a importância de realizar uma avaliação do equilíbrio atuarial anualmente aqui no nosso estado ou em âmbito geral? Bem, como eu disse, a análise atuarial ela analisa o longo prazo. Então, se nós fazemos avaliações atuariais anuais, conseguimos saber de antemão problemas que podem vir a ocorrer no futuro. Então, a gente precisa fazer anualmente para, caso tenha alguma coisa que não saiu exatamente como planejado, tenha tempo suficiente para tomar as medidas necessárias e, no longo prazo, sempre tenha recurso suficiente para pagar os benefícios. Ao final do seminário, o diretor de formação sindical do Sindifern, Arnaldo Fiuza, abordou os tipos de sistemas previdenciários, os regimes geral, próprio e complementar e as peculiaridades do sistema de capitalização para a Previdência, entre outros assuntos pertinentes à temática do seminário. O Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Você acompanha mais notícias no nosso site sindifern.org.br, do jeitinho que aparece aqui embaixo. Muito obrigada pela sua companhia, ótimas festas de fim de ano, um Natal muito iluminado e um ano novo com muita prosperidade. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!